Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre a super biografia da Frida Kahlo, da Helen Herrera. Eu demorei mais de um mês para terminar de ler esse livro, ele é bem volumoso. Ele foi lançado em 1983, essa é uma nova edição, bem bonita, olha a capa dura. E a Helen Herrera, ela é historiadora e professora de arte, isso é bem interessante na hora dela descrever, falar das pinturas, porque ela entende bem do assunto. E, bom, vou tentar não me demorar muito nessa resenha, vou tentar. Bom, os pais da Frida eram o Guilhermo Kahlo, que é alemão, e a sua esposa Matilde Calderon. A Frida tinha várias irmãs, se não me engano, mais 6, que tinha umas que eram do primeiro casamento do pai dela e outras desse segundo casamento com a mãe dela. Então, a Frida nasceu em Coyoacán, no México. Eu anotei aqui do dia 6 de julho de 1907. E o nome dela, Frida, quer dizer paz em alemão. Só que o nome dela mesmo completo é Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderon. Bom, então a Frida, quando ela era criança, ela teve poliomielite e ela ficou com uma perna assim mais um pouco mirrada. Ela fazia bastante esportes assim para aquela perna ficar melhor, né? Mas ela sempre ficou com aquela perna mais prejudicada. Aqui passando para a adolescência da Frida na escola preparatória, ela conheceu o namorado dela, que acho que é o primeiro grande amor dela, o Alejandro Gomes. E aqui já dá pra ver que a Frida é muito passional. Ela, quando ela ama, ela se entregava totalmente. Ela ficava obcecada. Então, tipo, aqui a autora põe diversas cartas também da Frida, cartas que pessoas mandaram para ela e também trechos do diário. Então mostra assim que ela era muito apaixonada pelo Alejandro, que ela tinha medo que ele rompesse com ela. Então ela era bem passional, tinha uma total entrega, como a gente vai ver depois que aconteceu com o marido dela, o Diego. Aqui fala também do terrível acidente que mudou a vida da Frida para sempre. Ela estava voltando da escola preparatória com o namorado dela, o Alejandro, num ônibus, um bonde bateu nesse ônibus. E, se não me engano, algumas pessoas morreram, mas ela foi um corrimão do ônibus, atravessou a pelvis dela, assim, de lado a lado. Então foi um acidente terrível, que fala assim, tipo, e esse acidente ia deixar ela com uma saúde fragilizada pro resto da vida. Inclusive, na vida toda dela, ela fez 32 cirurgias por causa desse acidente. Então esse acidente mudou ela para sempre, mudou a vida dela para sempre. Frida teve a coluna quebrada em 3 lugares na região lombar. Quebrou a clavícula, fraturou a terceira e quarta vértebra, teve 11 fraturas no pé direito, aquele que era atrofiado, sofreu luxação do cotovelo esquerdo, o pelvis se quebrou em 3 lugares, a barra de aço tinha literalmente entrado pelo quadril esquerdo. Atravessou, foi um sentido terrível, né? E ela ficou com problemas consequentes desse acidente pro resto da vida. E então o namoro da Frida com o Alejandro, né, eles acabaram rompendo. Acho que ele estava cansado porque a Frida ficou muito tempo de cama, então ela estava sempre doente e ela passou a vida toda dela doente por conta desse acidente. Então eles acabaram rompendo e depois que ela melhorou, ela foi para a escola preparatória, a vida dela nunca mais foi a mesma. Mas só que quando ela não podia sair da cama, ela começou a pintar. Ela começou a pintar que ela ficava só na cama ou ficava só no quarto. Então ela começou a pintar e as pinturas dela assim eram no início ela começou a pintar já os autorretratos. Ela também pintava a natureza e ela pintou muitos autorretratos e a pintura dela é tida muito como surrealista. A gente vai falar depois. Ela começou a pintar e ela estava na escola preparatória, ela conheceu o Diego, que viria a ser o Diego Rivera, que viria a ser marido dela. O Diego Rivera, ele é um muralista, ele pintava assim murais com temas sociais. E ela viu ele lá pintando, né? E ela falou que queria, ela era uma menina ainda, queria mostrar para ele as pinturas dela, para ver o que ele achava, né? E ele disse assim que na época ele não imaginava que aquela menina um dia ia ser a esposa dele. Então, assim, passou o tempo, ela terminou com o Alejandro. E quando ela estava ali com seus 21, 22 anos, ela
conheceu o Diego melhor e eles se apaixonaram e decidiram se casar. E a mãe dela foi super contra o casamento, porque ela tinha 22 anos, o Diego tinha 42, ele era 20 anos mais velho que ela. A mãe dela não queria que ela casasse, porque ele era gordo, feio, comunista e ateu. Então a mãe dela não foi no casamento dela, o pai dela foi. E ela casou mesmo sabendo, ele já tinha sido casado, mesmo sabendo da fama de mulherengo dele. Então, então ela casou, né? E eles foram juntos para Nova York para ele pintar murais. E ali ela ainda era conhecida só como a mulher do Diego. Ele já era um tanto conhecido no México e por fora. A Frida, ela queria ser mãe. Ela queria muito ser mãe. Ela gostava muito dos sobrinhos dela, da irmã, filhos da irmã dela, que é da Cristina. E ela sofreu uns 3 abortos. Os médicos diziam que era perigoso, só que o Diego, ele não queria ter mais filhos. Ele já tinha, acho que alguns filhos do casamento anterior dele. Ele não queria ter mais filhos, mas mesmo assim ela queria. E o médico falou que talvez ela poderia ter filhos se ela fizesse uma cesariana, não ia ter tanto perigo pro corpo dela. Ela era muito doente, né? Tipo, nossa, aquele acidente, né? Quase acabou com a vida dela, né? Então ela sempre sofreu as consequências desse acidente. Então ela acabou sofrendo 3 abortos. Tem um aborto que ela fala, tem esse quadro que eu vou botar a foto, que é o Hospital Henry Ford, que é do primeiro aborto dela, que ela pintou. Ela pintava muito das coisas que aconteciam com ela, mas ela queria pintar também coisas assim referentes à política, assim, ela pintou alguma coisa referente à política. Ela e o Diego. Outra coisa que eu ia falar, assim, que ela usava muitos aparatos para tentar reafirmar a coluna. Tipo, às vezes ela tinha que ficar meses na cama, usava, assim, coletes. Outra coisa que eu ia falar que é interessante também, que eu fiz umas anotações, que ela adorava animais e a natureza, ela e o Diego. Eles tinham uma casa que era chamada de a Casa Azul. Eles tinham, assim, cachorros, gatos, macaquinhos, pássaros, eles tinham diversos bichos, eles adoravam sempre contato com ela adorava contato com a natureza. Aqui tem, assim, diversas pinturas dela, assim, tipo, os autorretratos, e eu vou te mostrar alguns, porque alguns, assim, não vai dar pra ver aqui, porque são muito pequenos, alguns que eu gostei mais. E tem essa página, assim, de pinturas coloridas aqui. Uma coisa que eu tenho aqui, as pinturas são coloridas as últimas, que assim tem várias fotos e pinturas. Só que as primeiras pinturas que tem lá no início, eu não sei porque eles colocaram em preto e branco como as fotos para seguir como tava nas fotos, mas eu acho que tinha que ser colorido, né? Eu tinha que pesquisar para saber como eram algumas as cores, né? E aqui no final eu já põe colorido, não entendi bem, né? Mas fora isso o livro é ótimo. As pinturas assim que eu acho interessante assim, dela, tem aquela pintura que é Sem Esperança, que ela tá no hospital, e essa pintura é bem surreal, assim, com várias coisas, caveiras e sangue, assim, saindo, tipo, num cone. O Meu Nascimento também é uma pintura bem interessante, que ela é um autorretrato como se dela estivesse nascendo também. As Duas Fridas também é um que eu gosto bastante. Ela sempre ela pintava, assim, tipo, coisas que estavam acontecendo com ela. Pintava também retratos, assim, com o Diego. E o Diego era tudo pra ela. Então, tipo, ele era o centro da vida dela. Ela amava muito, ela era muito passional. Então, ela se entregou totalmente. E ele era muito mulherengo, ele traía ela diversas vezes. Ela também traía ele, mas ela sofria muito com as traições dele, né? Ele inclusive traiu ela com a irmã dela, a Cristina Kahlo. Ela chegou a sair de casa, foi morar num apartamento em outro lugar, e só que depois ela acabou voltando e perdoou a irmã dela também. Então, tipo, ele magoava muito ela, assim. Às vezes ela dava o troco também. Ela era uma mulher bastante sexual, apesar dos problemas de saúde dela. Mas o Diego não tolerava que ela tivesse amantes homens. Ele dizia que ele só aceitaria assim se ela tivesse assim amantes mulheres. A Frida era bissexual. Então ele aceitava que ela tivesse amantes mulheres, mas homens não. Mas ele tinha, né, diversos amantes. Então, quando ela queria, assim, sair com algum homem, ela tinha que fazer isso escondido lá, às vezes na casa da irmã dela, da Cristina Kahlo.
Mas ela sofria muito com as traições dele. Ela podia até rir, às vezes ele contava pra ela os casos amorosos e ela ria, mas quando tu vê a parte do diário dela e os amigos próximos falam que na verdade ela estava sofrendo muito. Bom, alguns assim. Um dos amantes mais famosos da Frida foi com certeza o Trotsky, né? O Trotsky tinha caído em desgraça lá com o Stalin e estava refugiado. E a Frida e o Diego eram do Partido Comunista e eles eram trotskistas, sabe? Eles não. Depois, mais lá pra frente, que eles rompem com o Trotsky e viram stalinistas. Então o Trotsky precisava de um lugar para se esconder, porque o Stalin estava caçando ele e como inimigo do Estado Soviético, e ele já tinha sido recusado em vários países. Então o Diego foi instrumental para conseguir que o Trotsky entrasse no México para ficar exilado, e ele ficou lá na casa do próprio Diego com a esposa dele, a Natália. Então, no início, a Frida sempre admirou muito o Trotsky. No início era só assim, uma admiração e uma amizade, mas isso se transformou num romance bem tórrido. E o Trotsky já tinha seus 60 anos, né? E esse romance, depois ele mandava bilhetes para ela no meio dos livros, e se encontravam na casa da irmã dela, escondido. Depois ela cansou dele, ela rompeu com ele, que ela falou para alguém assim, estou cansada do viejo, estou cansada do velho, e rompeu com ele. E depois o próprio Diego já. A maior retaliação nas transações do Diego, da Frida, fez contra o Diego foi ter um caso com o Trotsky, né? Porque o Trotsky, o Diego admirava muito o Trotsky, então imagina ter um caso com o Trotsky, né? Que era o ídolo maior dele, então foi uma grande retaliação, né? Eu não e depois que o Diego acabou rompendo com o Trotsky, ele virou daí stalinista. Eventualmente, como sabe, o Trotsky foi executado lá no México mesmo, e até acusaram o Diego de ter participado porque ele já não estava mais do lado do Trotsky. Mas isso, né, não foi outra pessoa, né, que matou ele com o picador de gelo, não me lembro, acho que foi em 1940. Bom, outra coisa assim outro assim amante da Frida bem conhecido é o mais famoso também, mas não mais que o Trotsky, é o Nicholas Murray, que era um fotógrafo, ele era americano, tirava diversas fotografias memoráveis da Frida. Ela escrevia assim cartas para ele como se estivesse apaixonada, mas sabia ainda que o centro da vida dela, o amor da vida dela ainda era o Diego. Então, eles decidiram, na verdade, o Diego decidiu se divorciar da Frida. E ele disse que ele fazia muito mal pra Frida. Ele via que ele fazia muito mal pra Frida, que ela sofria muito. Mas ela não queria se divorciar. Mas eles acabaram se divorciando. E nessas dela teve um romance com colecionador de arte, o Heinz, eu não vou me lembrar sobre o nome dele. Eu tinha anotado aqui, mas eu não tô enxergando. Hansburger, alguma coisa assim. Ela com esse colecionador de arte. E o Diego teve esse caso com a Maria Félix, que era essa atriz. E ele até pegou e pediu ela em casamento. Ela não aceitou e ele voltou pra Frida. A Frida aceitou casar com ele com diversas condições, mas uma das condições não era que ele não traísse, porque ela sabia que ele era mulherengo, ele sempre, então ia continuar aquele sofrimento, né? Ela aceitou casar com ele e disse que a Frida estava muito doente e precisava dele. Mas só as pessoas alertaram, inclusive o médico dela, que ele não ia mudar, não adiantava, né? Então, assim, a Frida, ela começou a ficar muito... Eu tinha notado aqui as datas, mas eu não tô enxergando. Tá. A Frida começou a ficar muito doente. Ela fez diversas cirurgias, as costas dela inflamavam, ela ficava muito mal e ficava de cama, ficava tempos no hospital. Então, teve, assim, uma exposição assim para ela, para expor as pinturas dela assim solo, só ela, a primeira exposição dela sozinha no México, e ela estava tão doente que ela não conseguia sair da cama, mas ela queria ir de qualquer jeito. Então eles acharam uma solução, que é botar a cama dela no meio da exposição e levaram ela de maca
Todo mundo ficou estupefato olhando a Frida chegando de maca, acho que eles acharam que ela não ia ir. E daí colocaram ela na cama, no meio da exposição, pra ela, né, estar presente nessa exposição dele. A Frida não tava nada bem, então eles tiveram que... Eles sugeriram que eles deveriam, de repente, amputar a perna dela. Ela não queria de início, mas depois ela aceitou que era o que podia salvar ela. A perna dela foi amputada, mas isso foi um golpe muito grande, tanto que ela ficou muito, muito deprimida. Ela tentou se matar algumas vezes. Ela tinha tentado se matar já uma vez, quando ela suspeitou de uma traição com uma... Agora eu não me lembro quem era. Mas ela tinha tentado se enforcar no dossel da cama. Mas agora ela estava muito, muito deprimida. Foi um golpe muito grande essa amputação. Depois ela botou... Ela teve uma perna na mecânica de madeira, sabe? Que ela aprendeu a usar. Mas a saúde dela não continuava assim bastante debilitada, e ela sentia que estava chegando o fim, mas ela tinha esperança também. Ela tinha esperança no futuro, queria viajar, queria, quem sabe, adotar uma criança. Então é muito triste assim essa parte, porque ela tem a esperança, mas a gente sabe que o fim está próximo. Na época que ela foi pro hospital, o Diego tava com essa amante, que é a Emma Hurtado, que ia vir ser a quarta esposa do Diego depois que a Frida morresse. Bom, depois que a Frida morreu. Uma coisa que a Frida, ela participou quando ela tava muito mal, ela quis participar de uma manifestação que estava tendo no México contra a CIA, contra a deposição do presidente da Guatemala. E ela estava muito debilitada e mesmo assim ela quis ir. Tem nas fotos ela não se arrumou, nem arrumou o cabelo, as flores. Ela pegou e foi com um lenço, sabe? Muito cansada. E ela teve uma broncopneumonia, ela estava muito mal. E o dia, deixa eu ver o dia que ela morreu, que eu anotei aqui. Ela já estava sentindo, ela fala aqui no diário que ela já estava sentindo que era o fim. As últimas palavras do seu diário revelam com tremenda pungência sua vontade de olhar com alegria as realidades mais tristes. Espero a partida com alegria e espero nunca mais voltar. E então a Frida faleceu no dia 13 de julho de 1954. Ela tinha 47 anos, ela tinha feito aniversário poucos dias antes. O velório... E tem essa dúvida aqui se ela talvez tenha se suicidado, porque ela tinha tentado diversas vezes, não fizeram autópsia. Ela estava muito mal, realmente. Os amigos mais próximos acreditam que ela não se suicidou, mas dizem que talvez ela tenha tomado pílulas a mais, como ela já tinha feito outras vezes, remédios a mais, mas não se sabe que não fez, né? Fizeram, mas tem gente que diz que ela estava com esperança de melhorar, mas ela estava muito mal, então ficou essa dúvida. O velório dela foi num salão de belas artes e mais de 600 pessoas passaram lá para se despedir da Frida. Ela foi cremada. Hoje é a casa dela e do Diego. O Diego, quando morreu, deixou a casa dele em Coyoacán, a casa azul dele e da Frida, como um museu. E a Frida, ela sofreu muito, sofreu demais. Mas assim, e muito também por conta dela ter casado com o Diego, ter insistido, né, ficar com o Diego, né, tinha tantos outros homens melhores que ela conheceu, que trataram ela bem melhor, mas hoje em dia ela é um ícone, assim, quando tu fala Frida, todo mundo conhece, todo mundo sabe, não precisa nem falar Frida, Kahlo, pintora, todo mundo conhece, e o Diego Rivera, tu fala Diego Rivera, né, às vezes, né, quase ninguém lembra, né, mas assim, o nome da Frida, e uma coisa que eu até fiz uma comparação dela com a Marilyn, que não dá pra ver, eu sou muito fã da Marilyn também. E eu fiz uma comparação que são mulheres assim que tem algumas semelhanças, apesar de ser uma pintora, outra atriz, elas têm algumas semelhanças, elas são quase contemporâneas, a Frida é um pouco mais velha. Elas são mulheres assim que sofreram muito, que elas duas queriam ser mãe e nunca puderam. Elas se entregavam, assim, quando elas amavam, elas se entregavam totalmente, uma entrega total, e elas sofriam com isso. Elas eram, assim, tipo, ícones de sua geração, e elas ficaram ícones maiores ainda na cultura hoje em dia. Porque nem eu falei, quando fala o nome Frida, todo mundo sabe que é a Frida Kahlo, fala Marilyn, todo mundo sabe Marilyn Monroe. Então tem essa... E elas foram mulheres que sofreram muito, e são mulheres que eu admiro muito.
Então eu tenho essa comparação. Bom, então, gente, eu gostei bastante da da biografia da Frida Kahlo. Eu acho que vai ser uma das minhas melhores leituras do ano, né? Quando eu fizer. Eu espero que não tenha ficado o vídeo muito longo. Eu tentei aqui cuidar do tempo, mas eu acho que passou. Vou mostrar bem ligeirinho que eu tô lendo, que é As Cabeças Trocadas de Thomas Mann. E é isso. Obrigada.